Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para mais um sermão de domingo. Hoje a gente começa os sermões expondo a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. Vamos começar, antes de mais nada, com uma oração para que Deus nos ilumine nessa exposição da Sagrada Escritura. Prepare o expositor e prepare também os vossos corações para receber a exposição da palavra, para que a gente possa entender e que ela crie raízes nos nossos corações. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado porque estamos reunidos ainda que de maneira distante. Nós te agradecemos por nos manter unidos e unidos sobretudo a tua palavra. Abençoa essa exposição aqui hoje, Senhor. Que tu possas estar falando aqui por meio do teu servo. E também prepara o coração de cada pessoa que está em sua casa, ouvindo, que essa palavra possa ser inteligível para cada um que está ouvindo, possa servir para uma melhor compreensão do Evangelho e, sobretudo, para uma melhor vivência do Evangelho. Que a exposição da tua palavra lance luz às trevas dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então, como eu ia dizendo, a epístola de Paulo aos Colossenses é uma das epístolas que Paulo escreveu quando estava preso, né? Daí o nome dessa série. A igreja não foi fundada por Paulo, foi fundada por um colaborador seu, Epáfras, como a gente vai ver aqui já no primeiro capítulo. E quando Paulo se encontrava na prisão romana, Epáfras vai até o seu encontro, levando notícias acerca da igreja de Colosso. Né? Em geral, as notícias são muito positivas. Ele fala do amor dos colossenses pelo apóstolo e lhe dá um relatório do excelente estado em que a igreja se encontrava. Mas nem tudo são flores, né? Epáfras também avisa Paulo das ameaças que a igreja de Colosso sofria por meio de heresias que estavam começando a se infiltrar naquela boa e excelente igreja. Nisso aqui a gente vê mais uma epístola que Paulo escreve, primariamente com o intuito de tratar de problemas teológicos, problemas doutrinários. Paulo tinha um zelo doutrinário muito apurado e sempre se preocupava em orientar não só as igrejas que tinha fundado, mas as igrejas da região de acordo com a reta doutrina, com a doutrina sólida e fundada no Evangelho. Porque Paulo sabia que desvios doutrinários poderiam colocar em risco a própria mensagem da salvação. Isso a gente viu muito nas nossas aulas sobre heresia. O perigo que as heresias têm de deturpar a mensagem do Evangelho e prejudicar não só a mensagem da salvação, mas também prejudicar a nossa própria vivência neste mundo aqui por causa de uma compreensão equivocada da doutrina. A pergunta então é: de onde vinham as heresias que tanto ameaçavam a igreja de Colossos? Qual era o objeto da crítica de Paulo? Quais eram as principais preocupações que Paulo tem em mente ao escrever essa epístola? A leitura de Colossenses parece indicar que a igreja sofria com a provável influência de uma seita judaica com uma certa inspiração gnóstica. A gente percebe alguns traços do judaísmo no fato de Paulo falar a respeito de preceitos alimentares, algo que era muito enfatizado na lei judaica, e também do cumprimento da lua nova, dos sábados, daqueles dias especiais que são muito presentes no judaísmo. Também adoração de anjos e de regras rigorosas com o corpo. Não toque isso, não prove aquilo, etc. e tal, o que não seria nada surpreendente, considerando que a região de Colossos era uma região com forte presença judaica. Então a gente vê aqui como provavelmente o que acontecia era uma pressão da cultura secular para macular a doutrina da igreja de Colossos, tanto da cultura judaica, religiosa,
que circundava e que provavelmente muitos dos cristãos colossenses vinham desse background, desse cenário judaico, mas a essas influências judaicas agregavam-se também a sedução das heresias de inspiração gnóstica. É certo, para quem é mais informado nesses assuntos, que o gnosticismo é um movimento mais propriamente do segundo século, mas a gente já consegue ver algumas antecipações de algumas ênfases judaicas já no primeiro século, e é exatamente o que parece estar acontecendo aqui. O gnosticismo era uma filosofia secular, muito proeminente à época, que tinha como característica uma profunda rejeição da matéria, por considerar a matéria obra de uma divindade inferior e, em consequência disso, ensinava que a salvação, a libertação, a redenção se dava por meio de um conhecimento espiritual especial que só os iniciados no movimento gnóstico tinham aceitavam ou podiam conhecer, por meio da qual se obtinha a libertação das amarras desse mundo precário, desse mundo físico precário. E é por isso que Paulo vai ensinar que em Cristo estão escondidos todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento, no segundo capítulo de Colossenses. E alerta quanto ao perigo de filosofias vãs, filosofias inúteis, pautadas na sabedoria humana e não pautada na revelação de Deus, na Bíblia e em toda a criação de Deus. Por essa razão, Paulo vai enfatizar que em Cristo Deus habita plenamente. No corpo de Cristo, Deus habita plenamente. Ou seja, contrariando essas doutrinas de inspiração gnóstica que desprezavam o valor do corpo, Paulo vai afirmar o valor do corpo, dizendo que o próprio Deus se encarnou num corpo humano. A cultura pagã antiga ela era permeada por filosofias que rejeitavam o mundo, rejeitavam o valor da criação de Deus, como o maniqueísmo, o platonismo e o próprio gnosticismo. Daí, desse conjunto de fatores, a provável influência que ameaçava a pureza doutrinária da igreja de Colossos. E todas elas desprezavam o mundo material como sendo o âmbito da morte, da podridão, da destruição, como a fonte de todo o mal. Ou seja, para essas doutrinas, a ordem criada, a matéria, o mundo físico e o corpo humano, portanto, eram a fonte de todo o mal. Então, essas filosofias, elas basicamente misturam a doutrina da criação com a doutrina da queda. Elas tratam a criação como um tipo de queda da alma, de um âmbito espiritual mais elevado, nesse âmbito material corrupto. Então, a própria, diferente do cristianismo, que concebe a criação como algo bom, Deus criou o mundo e viu que o mundo era bom, só que o mundo caiu, o ser humano caiu. E da inserção do pecado na história humana é que vem toda a desordem, toda a maldade, toda a sujeira nesse mundo. O gnosticismo não. Ele vai dizer que a própria ordem criada é a raiz de todo o mal. E, portanto, se a ordem criada é a raiz de todo o mal, isso implica uma rejeição à bondade inerente da ordem criada. E qual é a resposta do apóstolo a tudo isso? É apontar a incrível e a extrema dignidade da pessoa de Cristo, explicando a sua superioridade sobre não só as nossas vidas, não só sobre a igreja, mas a superioridade de Cristo sobre todo o universo e sobre toda a criação, afirmando que não só Cristo, não só Deus habita plenamente no corpo de Cristo, mas Cristo é o Criador de todo o universo e também o Redentor de todo o universo. E esse Redentor e Criador do universo é também o cabeça, o chefe da igreja. Por isso, a redenção não foi apenas consumada, completa e unicamente em Cristo, mas nele qualquer pessoa também pode amadurecer para a perfeição nele exclusivamente. Assim, Cristo é exaltado sobre todo o universo
e entendido como Redentor de todo o universo. Feita essa introdução, vamos então proceder à leitura. A gente vai ler Colossenses 1 até o versículo 23. Eu vou dividir a leitura em duas partes. Eu vou ler primeiro a metade e em seguida a gente prossegue para a segunda metade. Eu acho que assim fica mais fácil de entender. Colossenses 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Ou seja, Timóteo está junto nessa escrita. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos levou do amor, nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então vamos lá. No primeiro versículo, Paulo chama a atenção para a sua autoridade. Ele se afirma como apóstolo. E ele diz que o apostolado se deu pela vontade de Deus. Então, nessa introdução, ele une os elementos da autoridade, ele afirma a sua autoridade, e da humildade também. Porque ele tanto afirma que é um apóstolo e, portanto, tem autoridade, quanto afirma que essa decisão partiu do próprio Deus e não dele. E o apóstolo, ele é o quê? Um enviado da parte do próprio Cristo para representá-lo. E por isso mesmo o apóstolo tem a autoridade de Cristo, porque Cristo lhes concedeu autoridade. E a primeira lição que a gente tira daqui, e que tem muito a ver com o espírito do texto de Colossenses, em contraposição a essas doutrinas que negam a estrutura da ordem criada, é que no cristianismo tem hierarquia. Nós devemos obediência aos apóstolos, porque são representantes de Cristo. A igualdade em Cristo, que é ensinada muito bem em Gálatas, é ensinada aqui também em Colossenses, diz respeito à aceitação de Deus mediante a fé somente, e não por barreiras étnicas ou por qualquer critério mundano. Nós somos iguais perante Deus. Não implica, portanto, a subversão da ordem criada, não implica, portanto, a subversão da ordem hierárquica que o próprio Deus imprimiu na ordem da criação. Deus, ao criar a humanidade, imprimiu ordem, imprimiu hierarquia. E é por isso que devemos obediência aos apóstolos, que são representantes de Cristo, mas também a todas as autoridades instituídas pelo próprio Deus. Por isso que na perspectiva cristã não existe espaço para hierarquia. Nós devemos obediência, e é claro, obediência relativa à medida da consonância com a palavra de Deus, nós devemos obediência aos nossos pastores, ao conselho da igreja, devemos obediência também ao prefeito, ao governador, ao presidente da república,
A autoridade policial, porque a autoridade é uma instituição que o próprio Deus imprimiu na ordem da criação. A autoridade do pastor, do marido, do policial, do presidente da República, à medida da consonância da autoridade desses com a autoridade da palavra de Deus. Então, essas estruturas sociais hierárquicas são entendidas como criação de Deus. E, portanto, elas não podem ser subvertidas. Mas, como a gente vai ver aqui na segunda parte, precisam ser redimidas. A resposta cristã a uma autoridade falha não é a subversão da autoridade, não é nos desfazermos da autoridade, porque ela é necessária, mas é a luta pela redenção para que essas autoridades falhas possam cumprir o propósito que Deus estabeleceu para elas. Então, a correta resposta a um pastor falho não é o ataque, não é o desrespeito, mas é que nós, em espírito de submissão, como a Bíblia ordena, possamos ajudá-lo a cumprir o propósito que Deus estabeleceu para eles. E aí continua, versículo 3, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo começa agradecendo a Deus pela vida dos colossenses, em oração. Antes de corrigi-los, Paulo ora. Tudo que Paulo faz, então, é num espírito de oração. Paulo exorta num contexto de oração. Então, nós podemos estabelecer uma relação de prioridade na prática da correção doutrinária. A correção doutrinária, a correção moral, ela deve se seguir ao espírito de oração. Por dois motivos, basicamente. Preparar o coração daquele que é objeto da exortação, daquele que está sendo corrigido, para que possa, no espírito de aceitação, receber aquela correção da autoridade, e também para preparar o coração daquele que é o sujeito da exortação, daquele que está exortando. Porque a gente sabe que essas relações humanas dão muita margem à arrogância, ao orgulho, e a gente precisa, num contexto relacional, depender da graça de Deus para que as coisas possam ser feitas corretamente. E aí ele continua, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Duas coisas são importantes aqui. A primeira delas é a razão da fé e do amor dos colossenses. A esperança que lhes estava reservada no céu. Paulo usa esperança aqui no seu sentido objetivo. Não é no sentido subjetivo de você esperar por alguma coisa. Mas Paulo usa essa expressão em relação àquilo pelo que o nosso coração aspira, a realidade espiritual a que o Evangelho revela. A esperança oferecida em Cristo inspira confiança e, como resultado, produz fruto espiritual, de amor, de fé. E aqui eu lembro de C.S. Lewis, que diz que os homens cristãos que mais fizeram por esse mundo foram justamente aqueles que tinham a sua mente no mundo vindouro. Os apóstolos que colocaram de cabeça para baixo a antiguidade, os homens que ergueram a Idade Média, os grandes avivalistas, eles fizeram o que fizeram por esse mundo porque a sua esperança estava no mundo vindouro. E aqueles que colocam a sua esperança no mundo vindouro acabam ganhando a terra de lambuja, diz C.S. Lewis. Mas aqueles que focam no mundo terreno acabam não ganhando nem o mundo terreno e nem o mundo vindouro. Então, manter os olhos nos céus nos inspira a servir a Deus neste mundo. Porque se este mundo é tudo que nós temos, não existe razão nenhuma para não nos entregarmos aquilo que este mundo tem a oferecer. E é no porvir que as nossas obras são avaliadas e recompensadas. Então, essa perspectiva de mantermos a esperança no mundo vindouro é aquilo que consegue, que nos torna capazes de enxergar esse mundo como algo relativo e não depositarmos toda a esperança naquilo que esse mundo tem a oferecer. E esse Evangelho é a palavra da verdade.
O conceito de verdade do Novo Testamento tem menos o sentido de retidão individual do indivíduo e mais o sentido daquilo que é real, daquilo que é essencial, em contraposição àquilo que é fachada e distorção da realidade, aquilo que é mentira. E é justamente esse o problema do pecado, distorcer a realidade e a verdade que Deus criou. Por isso que o pecado ele é um parasita, ele não é uma instituição que existe por si. O pecado ele vive de distorcer aquilo que é bom. O pecado não existe por si. O que é o pecado senão a distorção da verdade? É isso que o pecado faz. Ele pega a criação de Deus e desordena em próprio um propósito que foge àquilo que Deus estabeleceu. Então o pecado ele nos impede de ver a beleza e a verdade na criação de Deus. E aí Paulo continua. Lá no versículo 9 ele diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nesse ponto, Paulo insere o que possivelmente é a raiz da sua principal diferença entre o Evangelho e a doutrina dos seus opositores. Ele ora para que os colossenses sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus. Mas, evidentemente, o que Paulo está se referindo aqui não é um conhecimento especial, como essas seitas de inspiração gnóstica sugeriam. Não é um conhecimento estritamente doutrinário. Não é aquele conhecimento que se reduz à informação. O conhecimento verdadeiro de Deus não pode ser adquirido através dos livros, através dos diplomas, mas é o conhecimento pessoal. É o mesmo conhecimento que você tem da sua esposa, do seu melhor amigo, dos seus filhos, da sua família. Você não conhece a sua esposa estudando livros sobre ela. Você conhece a partir da vivência. E é essa a essência do verdadeiro conhecimento de Deus, aquele conhecimento que é fruto de uma relação. É evidente que isso aqui não é uma crítica ao estudo, ao conhecimento. Faz muito bem, se o cristão quiser buscar um diploma, estudar teologia, doutorado, ler obras de teologia, isso é bom. Mas isso sem ser fundamentado num relacionamento pessoal com Deus, isso é vão. Isso não serve de nada e isso induz ao erro. O verdadeiro conhecimento, portanto, é aquele conhecimento que é fundado na relação com Deus. E é isso que diverge o cristianismo dos seus adversários. O cristianismo é uma verdade fundada num relacionamento com uma pessoa, sem a qual tudo é vão. É esse tipo de conhecimento que Paulo está se referindo. E depende da nossa relação com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, Deus não é, como sugeriam esses adversários de Paulo, um problema intelectual a ser resolvido ou um dogma a ser aprendido. Mas Deus é vontade viva, da qual nós nos apercebemos gradativamente à medida com que nós nos relacionamos. E como, principalmente, nós nos relacionamos e aprendemos de Deus, vivendo no seu corpo, que é a igreja. À medida do serviço e da relação com os irmãos, nós vamos aprendendo crescentemente, gradativamente, sobre a vontade que Deus vai progressivamente nos revelando. É por isso que tantos leigos, tantas pessoas sem conhecimento à teologia, apresentam mais maturidade na fé do que muitos teólogos com diplomas e livros que carecem de um verdadeiro conhecimento de Deus e de uma verdadeira relação com o seu corpo, que é a igreja. Por isso, a relação à vida cristã dentro da igreja é fundamental. Sem essa relação, dificilmente você vai chegar a um verdadeiro conhecimento de Deus. No versículo 14, ele conclui essa parte. Versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão
dos pecados. Ele nos carregou ao seu reino, onde obtemos perdão. A peculiaridade desse tempo verbal é que o tempo de fato passou. Nós apenas possuímos imagens em recordação desse tempo passado. Precisamente por isso o perdão ele é imutável, ele é incorrigível. O perdão que nós aceitamos de Deus não volta atrás. A nossa vida de pecado fica no mar do esquecimento, porque Deus já esqueceu, Deus já nos deu o perdão e esse perdão é irrevogável. O psicólogo e os psiquiatras modernos sabem quantos problemas psicológicos, quanto nervosismo, irritação, depressão e a enfermidade, inclusive física, são decorrentes da carga do pecado, da carga da culpa que o pecado causa. Qualquer tentativa de você tentar se esquecer dessa culpa causa no máximo recalque. E justamente por isso, essa tentativa de supressão da culpa causa um sem número de transtornos psíquicos. Quem, no entanto, se achega a Cristo, obtém dele o perdão dos pecados, e essa é a principal cura da alma humana, o reconhecimento de que Cristo nos perdoou. E a partir disso nós somos livrados daquela carga de pecado e podemos ser livres por uma relação direta com Deus, sem aquele peso da culpa. Não existe presente mais libertador para a alma humana do que o perdão dos pecados. Pergunte aos cientistas mais famosos do mundo se eles conhecem um meio para se libertar da culpa. Pergunte aos grandes artistas se as suas obras, a música, a escultura, a poesia, é capaz de lhes livrar da culpa. Pergunte aos ricos e poderosos deste mundo se a culpa sucumbe perante ao seu poder e a riqueza. A culpa é uma realidade incontornável que somente o perdão de Cristo pode nos livrar. Somente em Cristo obtemos a cura para o verdadeiro problema da alma humana. E isso inclui toda a sorte de problemas psíquicos. Se você está sofrendo, tenha convicção de que Cristo te perdoou. E você não precisa mais carregar o peso da culpa que assola a tua alma, causando depressão, transtorno psicológico. Cristo te libertou. Entenda essa verdade e receba essa verdade, para que o fruto do Espírito possa se desenvolver na tua alma. E o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, tranquilidade, domínio próprio. Tudo isso é derivado do nosso ordenamento da alma, que agora passa a estar numa correta relação com Deus. Entenda isso e viva essa verdade. A discussão da obra de Cristo, da grandiosa obra de Cristo, é o que leva Paulo, na segunda metade, a redigir um hino de exaltação, de engrandecimento da pessoa de Cristo. E é o que a gente vai ler agora do versículo 15 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele, Cristo, e para Ele, Cristo. Ele é antes de todas as coisas e nele, em Cristo, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele, Cristo reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus,
estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santo. E vejam isso aqui, inculpáveis, sem culpa e livres de qualquer acusação. Em Cristo nós somos livres de qualquer acusação e de qualquer culpa. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse hino tem duas divisões. A primeira seção apresenta a relação de Cristo com o mundo criado. Paulo responde a questões básicas sobre a origem e os propósitos da criação. Ele deixa muito claro que toda a criação, isso inclui as estrelas, o sol, as galáxias, tudo foi criada por meio de Cristo e aponta para Cristo. Todo o universo, aquilo que você estuda na ciência moderna, na cosmologia, Big Bang, etc. e tal, tudo é ação de Cristo e aponta para Cristo. A outra seção apresenta a relação de Jesus com a redenção daquilo que Ele criou. E aqui a gente vê duas coisas, duas doutrinas fundamentais. Deus, por meio de Cristo, criou tudo. E, portanto, tudo que Deus criou é bom. O universo é bom. O mundo terreno é bom. O nosso corpo é bom. A humanidade originalmente é boa. A natureza humana originalmente é boa. Não é ruim. O problema é que o pecado se inseriu no mundo e desordenou aquilo que outrora era bom. A natureza humana, que era boa, agora foi maculada pelo pecado e se encontra desordenada. Nós nos encontramos alienados de Deus e a própria criação se encontra alienada de Deus. Primeiro o texto afirma o lugar de Cristo na salvação de todo o universo criado e só então o afirma como cabeça da igreja. Naquele tempo, assim como é hoje também, havia um sem número de visões de mundo, de filosofias, de cosmovisões. Assim como hoje, aquela época era muito comum, diversas religiões e filosofias, e não era diferente com os cristãos de Colossos, que provavelmente passaram a vida ouvindo palestras de filósofos, de líderes religiosos. Isso era muito comum na época, ainda que sem a internet, nas praças, nas academias. Por isso, ao que parece, na própria igreja havia pessoas que misturavam o evangelho com doutrinas e filosofias seculares, em especial aquelas que nós já tratamos no início, algumas de inspiração judaicas e outras que nutriam um desprezo pela ordem criada, por aquilo que Deus fez, por entenderem a matéria como o âmbito daquilo que é mal, da podridão, da destruição, diferente da nossa fé que afirma a matéria como algo bom, porque criado por Deus, colocando o problema no parasita que é o pecado. Por isso Paulo retrata esse hino glorioso que retrata Cristo como Senhor do universo, para demonstrar para eles que Cristo era muito maior do que qualquer tradição humana e, portanto, absolutamente o suficiente. Se nós temos a fé naquele que é o Criador do universo e naquele que é aquele por meio de quem toda a criação se reconcilia com Deus, e se esse é também o cabeça da igreja, e se nós estamos no corpo dele, a gente não precisa de mais nada. Paulo então lembra aos leitores de Colossos, dos propósitos redentivos de Deus em Cristo e através de Cristo. Então ele desmonta, vejam,
todo tipo de filosofia de inspiração gnóstica, que ensina a rejeição à ordem criada, que ensina a rejeição do mundo que Deus criou. Deus criou o mundo através de Cristo e viu Deus que o mundo era bom e que o mundo caiu em pecado. Ele que tanto amou esse mundo, entregou o seu próprio Filho em resgate da criação caída, em resgate de todo o cosmos, fazendo todo o universo se reconciliar com Ele. E além de resgatar a criação, todo o universo, todo o cosmos existe, tem a sua vida em razão dele. E é só aí, depois de destacar a soberania de Cristo perante todo o universo, eu espero que isso tenha ficado bem claro, porque isso é absolutamente impressionante. Toda a ordem criada está nas mãos do Criador. No versículo 18, e justamente Ele, o Senhor do universo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Esse Senhor é o cabeça da igreja. Por isso que somente ligados ao corpo de Cristo, que é a sua igreja, nós temos a satisfação dos anseios mais profundos da alma humana. Porque é por meio de seu corpo em que habita toda a sua plenitude. Vejam, por meio do corpo de Cristo que habita toda a plenitude da divindade. E o corpo de Cristo é a sua igreja. Se nós quisermos, portanto, acesso à plenitude de Deus, às primícias do reino de Deus, isso se encontra na igreja, que obviamente transcende o espaço físico, mas se dá na relação com o seu corpo, entre mim, entre você, o nosso pastor, o diácono, o irmão que mora ao nosso lado. Isso é a vivência no corpo de Cristo, é nisso que a gente encontra a plenitude. Concluindo, ele diz no versículo 20, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Se esse Senhor reconcilia com ele todas as coisas, se ele é Senhor do universo, por que razão faríamos como os colossenses estavam começando a fazer? O acréscimo ao Evangelho de qualquer coisa além de Cristo. Em Cristo nós temos tudo. No versículo 22, ele fala novamente de reconciliação, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Essa reconciliação tem o sentido de colocar tudo de volta à sua mais perfeita e devida ordem. O cristianismo, portanto, rejeita toda a doutrina que despreza o mundo. É por isso que Paulo vai falar, não se submeta a esses rudimentos do mundo, não toque isso, não prove aquilo. Isso é tradição humana. O cristianismo não ensina isso. O que ele ensina é um reordenamento da criação. Por isso que, diferente do islamismo, que é uma religião que prega a negação dos prazeres, o cristianismo diz que Deus nos deu tudo para o nosso aprazimento. Então não há nada que em si mesmo seja puro, porque tudo é criação de Deus, seja impuro, porque tudo é criação de Deus. Isso inclui, por exemplo, a nossa sexualidade. A gente tem a tendência em ter uma abordagem muito negativa em relação à sexualidade por causa do desordenamento da nossa alma, da nossa sexualidade, consequentemente. Mas o cristianismo não nega o corpo, não nega, portanto, a bondade inata da sexualidade. O problema é o desordenamento dos nossos impulsos. E isso vale para tudo. Para aquilo que haveremos de comer, para aquilo que haveremos de beber. Nada em si mesmo é impuro. Cabe a nós, enquanto cristãos, usarmos de cada coisa da criação de Deus
de acordo com o seu reto propósito. E essa reconciliação iniciada com Cristo é feita com o mundo através de nós. Então que a gente tenha a sabedoria de usar das coisas do mundo de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus. Não negando aquilo que Deus criou, não negando a comida, a bebida, o sexo, o prazer, mas que a gente saiba que todas essas coisas apontam para Deus e devem ser usadas para a glória dele, porque ele reconciliou tudo consigo mesmo. Essa reconciliação tem o sentido, como eu disse, de colocar tudo de volta na sua devida ordem. O mundo que fora desordenado pelo pecado começa agora, já neste mundo, por meio da igreja, que é o seu corpo, a ser reordenado por Cristo. A reconciliação não se resume a uma justificação que deixa tudo como era. A obra de Cristo, ela vai além da justificação, ela vai além de nos tornar santos por meio de sua declaração. Ela nos absolve do pecado e reordena toda a criação. Então, a obra de Cristo, ela se aplica a tudo. Daí a famosa frase de Abraham Kuyper: não há um único centímetro da área da vida humana sobre a qual Cristo, que é Senhor do universo, não reivindique. É meu. A igreja é prenúncio do mundo vindouro e, como tal, deve começar já neste mundo, expressando essa realidade, trazendo luz ao mundo e trazendo ordem ao mundo. Então, que a gente possa ter devida sabedoria, fundada no relacionamento com Deus, para não embarcarmos nessa tentativa de negarmos o mundo, mas afirmarmos o valor da criação e sejamos meios de Deus para auxiliar na reordenação de toda a criação de Deus para a sua glória. Nessa passagem, a cosmologia e a soteriologia formam uma unidade, de modo que a reflexão sobre o universo, e nisso inclui o estudo científico do universo, demonstra a enormidade e a complexidade do universo. E se esse universo gigantesco é criado e reconciliado por meio do sacrifício de Cristo, nós podemos ter a certeza que esse Cristo é plenamente capaz de nos reconciliar com Ele. E se toda a área da vida humana, se todo o universo foi tocado pelo pecado, então todo o universo também precisa receber o toque da graça. E que nós sejamos meios disso. O universo inteiro é como a obra de arte do Criador. Originalmente, pense como o funcionamento de um artista. Um artista pensa na sua cabeça a sua ideia, os detalhes de uma escultura ou uma obra de arte qualquer. Ele pensa nas proporções, nas perspectivas, nas figuras, nas ênfases desejadas, aquilo nasce na sua mente. Então ele começa a dar forma, ele começa a trazer à realidade aquilo que ele imaginou. Por fim, quando nós observamos a beleza da obra artística, nós admiramos o artista que teve a genialidade de imaginar, de planejar e de concluir a beleza de sua obra. Quando a gente olha para o teto da Capela Sistina, a gente vê a beleza, a complexidade daquilo e a gente fica maravilhado. Quando a gente olha uma obra de arte, como A Volta do Filho Pródigo, de Rembrandt, a gente fica maravilhado com a beleza que aquilo expressa. E a gente é levado a afirmar a genialidade do Criador por trás daquela obra. Enquanto aquela obra permanece, as pessoas lembram do seu autor. E da mesma maneira, Cristo é o ponto central de toda a criação e governa sobre ela. E por isso a criação ela revela a marca do seu Criador. Assim, quando nós olhamos uma obra de arte bela, nós exaltamos o Criador, o artista. Ao olharmos o mundo, o universo, nós somos levados a glorificar aquele que é o maior dos artistas, o próprio Cristo. Quando os arqueólogos descobrem uma nova obra de arte, numa escavação, por exemplo,
A obra geralmente vem deteriorada pelo tempo, pela chuva, pelo sol, pela terra, pela deterioração, sem mais refletir a beleza de outrora. Aquilo que um dia foi bonito, agora se encontra feio, se encontra maculado, se encontra manchado. Quando o tempo destrói um quadro que era bonito, aquele quadro fica manchado, fica maculado, sem mais refletir a beleza que refletia. E os arqueólogos logo procedem à sua restauração, um processo trabalhoso que tem como intuito tirar a sujeira, tirar a podridão, para fazer com que aquela obra bela volte a representar a beleza. Da mesma maneira, deve ser a nossa relação enquanto cristãos com o mundo. Nós devemos ser os restauradores da criação de Deus. Porque, irmãos, tudo que Deus criou é bom. Se algo não representa beleza, é por causa da intromissão do pecado. Se a conduta humana não representa beleza, se a conduta humana abusa de comida, de bebida, de sexo, não é porque essas coisas são ruins, mas porque essas coisas foram deterioradas pelo pecado. E nós somos o canal de Deus no processo de restauração da alma dos irmãos que sofrem, que encontram sua alma desordenadas, e também da restauração com a natureza criada por Deus. A criação não é Deus, e por isso nós não devemos idolatrá-la como fazem alguns, mas nós devemos ser canal de sua restauração. Tendo falado e é esse o propósito de Paulo, de fazer esse verdadeiro tratado cosmológico, de apontar Cristo como soberano sobre todo o universo, por meio do qual todo o universo subsiste. Ao falar da dimensão cósmica e universal de Cristo, Paulo aplica essa obra ao particular, ao caso dos Colossenses. No versículo 21, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele, que reconciliou consigo todo o universo, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres. Aquela obra de arte cósmica que Cristo criou tem o seu ápice na criação do ser humano. E a reconciliação que ele promove com toda a criação tem o seu ápice na reconciliação do ser humano, a reconciliação sua com aquele que é o Criador e sustentador do universo. E por causa dessa dimensão universal e cósmica da obra de Cristo, essa obra de reordenação, de redenção, ela pode ser aplicada também na sua vida e da sua família. Não é preciso de mais nada a não ser Cristo. E Paulo só coloca uma única condição para isso. Mas nenhuma outra. A única condição não é nenhuma ação humana. Mas é o ser humano deixar com que Cristo faça a sua obra por meio de cada um de nós. E é isso que ele diz no versículo 23. Tudo isso, a reconciliação do mundo, a reconciliação de nós mesmos, a apresentação de nós perante Deus como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Que essa verdade possa ter iluminado os nossos corações. Que isso que pode soar um pouco complexo, e de fato é, possa ter nos auxiliado a entendermos a dimensão da obra de Cristo, a dimensão assustadora da obra de Cristo, que criou todo o universo, que sustenta todo o universo, que reconcilia consigo todo o universo e que, portanto, reconcilia também a mim e a você e a sua igreja com o Deus Criador. Só dependendo de uma única condição: que continuemos firmes
e alicerçados na fé que nós recebemos. Que Deus abençoe cada um de vocês.